Oi pessoal, tudo bem? Então hoje eu vou mostrar para vocês como resolver o exercício de caso de uso do elevador que a gente viu, que eu pedi para vocês fazerem a semana passada ou no vídeo passado, tá? Bom, então esse é o problema que a gente se deparou. O usuário chama o elevador. Toda vez que o usuário chamar o elevador, vamos prestar atenção nisso aqui, ó. Toda vez que o usuário chama o elevador, este deverá identificar em qual andar está localizado. Outra coisa que a gente vai se deparar é isso aqui, ó. Se o andar chamado é acima, o elevador deve subir. Se o andar chamado é abaixo, o elevador deve descer. O usuário escolhe o andar. Ok. Toda vez, ó, mais uma coisa que a gente precisa prestar atenção. Que o usuário escolher o andar, o elevador deverá identificar em qual andar está localizado. Então percebam, em qual andar, identificar o andar. É outra coisa que a gente precisa prestar atenção, ó, identificar em qual andar. São coisas que a gente precisa passar a reparar quando a gente tiver com um determinado problema. Então, o usuário chama o elevador. Mais uma coisa, ó, chama o elevador, tá? O usuário escolhe o andar, ok? Então vamos parar para prestar atenção nessas frases. Aqui também temos o se, que isso vai ser muito importante para a gente poder construir o nosso caso de uso. Então vamos lá. Quais são os atores que pede aqui a primeira coisa? O usuário e o elevador, tá? O usuário chama o elevador. Então são os dois atores que a gente tem. O usuário que vai interagir com o sistema e o elevador também, ele vai interagir de algum modo com o sistema, subindo, descendo, né? E assim por diante. Então vamos passar aqui para o Visual Paradigm. Eu já fiz aqui o passageiro, já fiz o elevador e agora eu já criei o caso de uso chamar, que é o primeiro. Ele chama o elevador. Bom, então o usuário, estou chamando aqui de passageiro, tá? Simples, lembrando que aqui eu vou selecionar o reto. Ele chama quem? O elevador. Perfeito, então o primeiro caso de uso e as associações simples estão feitas. Vamos para o próximo item. Toda vez que o usuário chamar o elevador, ele deverá identificar qual andar ele está localizado. Então vamos precisar de um caso de uso chamado identificar o andar. Eu vou aumentar um pouco o tamanho, só para caber mais fácil os textos. Bom, reparando aqui, então, todas as vezes que o usuário chama, ou seja, todas as vezes que o usuário chamar o elevador, obrigatoriamente o elevador deverá identificar o andar. Então, toda vez que for chamado, teremos aqui um include. Veja, qual é o nosso caso de uso referência? O chamar. O chamar vai estar ligado com o identificar andar. Como é uma obrigação, a seta vem da referência para o include. Tá? Então, coloquei aqui um include, ou seja, obrigatoriamente ele deverá identificar o andar. Quem vai ter que identificar o andar? O elevador, ok? Pronto, então já temos aí o nosso segundo caso de uso feito e definido, tá bom? Bom, depois que foi identificado o andar, vejam, olha só, presta atenção, temos duas opções, se o andar é acima ou se o andar é abaixo. Então nós teremos dois casos de uso para subir ou para descer, tá bom? Então vamos fazer aqui dois casos de uso, um chamado subir e o outro chamado
descer. Vejam, subir e descer são opcionais, certo? Ou então o que significa isso? Que serão extend do identificar andar. Então, quando temos um extend, a seta vem do caso de uso para dentro desse. Então, só para vocês entenderem, o caso de uso referência no chamar é esse. O que é obrigatório nele? É um include, para identificar andar, tá? Portanto, dentro do referência, chamar, o que é obrigatório? O que é include, ou seja, está indo do chamar como uma obrigação para o identificar andar. Agora a gente partiu para referência, o identificar andar. Ou seja, quando o elevador identificar o andar que ele está, ele terá duas opções a seguir, ou subir ou descer. Se o andar chamado for abaixo de onde o elevador está, ele deverá selecionar o descer. Se o andar que o passageiro chamar o elevador for acima, ele deverá subir. Portanto, como o referência é esse aqui, esse caso de uso, nós vamos ter que puxar uma seta como extend daqui para cá. Só que veio o contrário. Então vamos lá. Assim, aqui, pronto. Então vejam, o extend, pessoal, o referência é esse. O que é opcional? Tá vindo para ele. Ele pode escolher entre esses dois, tá? Então mais um extend aqui para subir ou para descer. Quem vai subir ou quem vai descer? O elevador. Deixa eu jogar um pouco aqui para longe. Então, o elevador vai poder subir ou o elevador poderá descer. Sempre pensando que ele vai ter que ter identificado o andar e aí ele vai poder subir ou descer. Tá bom? Aí, ok. Então, o passageiro chamou. O elevador identificou qual andar ele está, colocando assim, ele estava abaixo, ou seja, ele vai ter que subir para chegar até o passageiro. O elevador chegou até o passageiro, não vamos fazer ele mais complexo que isso, do abrir porta e tudo mais, vamos só se manter ao enunciado, tá? Depois que ele fez isso, chegou até lá, o usuário deverá escolher o andar. Isso é o que está no enunciado. Então, imagina que isso seja o nosso levantamento de requisitos. Então, o usuário escolhe o andar. Beleza. Então, vamos ter que ter um caso de uso aqui, chamado escolher andar. Vou puxar um pouco para cá. Talvez eu puxar esse aqui. Aqui, só para organizar, tá? Então, um caso de uso chamado escolher andar. Ótimo. Então, quem vai escolher o andar? O passageiro. Perfeito. O passageiro escolheu o andar. Voltando aqui para o enunciado, toda vez que o usuário escolher o andar, o elevador deverá identificar em qual andar está localizado. Então, perfeito. Então, ele deverá identificar o andar. Toda vez significa que é uma obrigação. Toda vez que executar esse aqui, o identificar andar deverá ser executado também. Bom, então, o que a gente vai fazer agora é um include daqui para cá, tá? Include. Não foi. Ou seja, o meu caso de uso referência é esse aqui. Temos um include, ou seja, executei ele, eu vou ter uma obrigatoriedade de executar o identificar andar, tá bom? O escolher andar, depois que o usuário escolheu, ele vai ter que identificar
para subir ou para descer. Então, se o passageiro escolher, ele está no 10º andar, o elevador estava no 3º. Então, o usuário vai chamar o elevador vai chamar em qual andar? No 10º. O elevador vai identificar qual andar ele está, 3º. Então, o que ele vai ter que fazer é um opcional, subir. Então, ele vai subir até chegar no 10º andar. O usuário entrou no elevador, ele vai ter que escolher o andar, escolheu o térreo. Aí, então, o elevador vai ter que identificar o andar, que é o 10º, e ele vai ter que escolher descer para poder chegar até o térreo que o passageiro pediu, o passageiro solicitou, tá? Bom, pessoal, o escolher andar também vai estar ligado ao elevador, porque o usuário vai interagir com o elevador nesse momento. Tá? O escolher andar, o elevador está envolvido. Porque o botão está dentro do elevador, né? Então, o escolher andar vai estar dentro dele. É ele que vai fornecer as opções do andar para o usuário escolher, né? Para o passageiro escolher. Assim como chamar o elevador também é o elevador que vai ter que prover os botões para chamar. Então, por isso que eles estão ligados um ao outro. Bom, esse daqui é a resolução do exercício que eu passei para vocês, tá bom? Tem como ser diferente disso? Pessoal, até teria como escolher a opção do chegou, abriu a porta, né, e colocar outros casos de uso, a gente começar a implodir, né, a explodir esses casos de uso e transformá-los em outros casos de uso, né, no detalhamento dos casos de uso. Mas não é o caso. Nesse momento aqui, a gente vai se ater apenas, por enquanto, pelo levantamento de requisitos, que é esse exercício que eu passei para vocês. Portanto, pessoal, eu quero que vocês atentem pelo que vocês já fizeram e tentem identificar se vocês fizeram certo, se vocês esqueceram, ou às vezes confundiu o include com o extend, às vezes acontece, tá? Portanto, eu quero que vocês deem uma olhada e façam uma comparação com aquilo que vocês fizeram com essa resolução do exercício e tente encontrar onde você acertou e onde você errou. Por quê, pessoal? Mesmo que você tenha esquecido de alguma coisa, invertido, não tem problema. É importante que no erro a gente aprenda aquilo que a gente não está acertando. Então, nessa comparação vocês vão conseguir ver, nossa, eu pensei de um jeito, mas realmente assim funciona melhor. Ou se você pensou de um jeito melhor que esse, baseado, claro, nesse problema, manda para mim, me fala, olha, eu achei um jeito melhor, tá assim, assim, assado, vamos discutir, vamos colocar isso em pauta para a sala para a gente ver. Tá legal, pessoal? Agora eu vou passar um exercício para vocês, mais um exercício para vocês, ele vai ser um pouquinho mais complexo que aquele do elevador, e esse vai ser o último exercício que a gente vai fazer valendo nota. Depois eu vou reabrir todas as atividades que ficaram para trás, para dar a chance de vocês entregarem, tá? Então, todas as que estão fechadas agora do semestre todo vão ser reabertas. Quem não entregou vai ter a possibilidade de responder os questionários, de enviar esses exercícios que ficaram para trás, tá? Então, esse vai ser o último exercício que vocês vão fazer e depois disso a gente vai partir para uma pequena revisão e liberar para vocês fazerem as atividades e estarei disponível para tirar dúvidas de vocês, tá bom? Então, esse exercício aqui do caso de uso do banco, do caixa eletrônico, basicamente é o seguinte: levando em consideração um sistema de caixa eletrônico, imagine as principais operações que podem ser executadas pelo usuário. Então, o usuário vai poder fazer todas essas operações aqui: sacar dinheiro, realizar transferência, consultar saldo, solicitar a emissão de um extrato, pagar uma conta ou efetuar um depósito. Antes de realizar qualquer uma dessas operações, o sistema vai solicitar a inserção do cartão pessoal do usuário. Ou seja, a partir da inserção do cartão é que vai ser dado essas opções para o usuário realizar.
Em seguida, o sistema mostrará, né, essas opções. E toda vez que o usuário realizar alguma dessas operações, qualquer operação dessa que ele selecionar, obrigatoriamente o sistema vai solicitar uma checagem de senha do usuário antes de realizar essa operação. Então ele vai fazer essa operação, mas ele só completa depois que fazer a checagem da senha. Então o exercício vai ser basicamente a mesma coisa do anterior. Baseado neste problema, vocês vão ter que identificar os atores, os casos de uso, fazer as associações simples e fazer os includes e os extends, tá? Baseado neste problema. Ok, pessoal? Se ficar alguma dúvida, antes disso, pode ser feito através desse site aqui, né, o Visual Paradigm, enviado como imagem, como PDF, no sistema lá, né, no Moodle, ou vocês poderão também, quem não tiver essa possibilidade, pode tirar, fazer no caderno, tira uma foto e envia lá no Moodle também, que eu vou conseguir avaliar, tá bom? Então, vocês terão essas possibilidades, dá para fazer no caderno também. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me chamar no Teams, pode me chamar no WhatsApp, estou à disposição, tá? E aí, na semana que vem, eu trago a resolução desse exercício do caixa eletrônico e aí a gente já abre para revisão, tirar dúvidas e para vocês poderem entregar as atividades que ficaram para trás. Tá legal, pessoal? Bom, reforço. Se precisarem, se tiverem qualquer dúvida, não hesitem, me chamem, me procurem que eu vou respondendo assim que possível. Beleza? Muito obrigado pela atenção, espero que tenham gostado do vídeo, até mais, tchau!